As eleições nesse ano, elas serão para vereador e para prefeito, tá? O Brasil é uma república federativa, chamada República Federativa do Brasil. No início do século XX, né, final do 19, início do 20, nós éramos os Estados Unidos do Brasil, essa cópia dos americanos, enfim. Então, nós somos uma federação. A federação quer dizer que o governo ele não é centralizado, ou seja, o governo ele é dividido em estados, cada estado tem a sua constituição. Você pode digitar no Google o nome do seu estado e escrever Constituição e vai aparecer a Constituição do seu estado lá. Essa Constituição ela tem as regras e as competências que a Constituição Federal diz que a estadual terá. E o estado ele se divide em municípios. E os municípios têm o prefeito, que é basicamente quem manda na bagaça toda, e os vereadores. Os vereadores, eles têm na Constituição as suas atribuições. Na Constituição estadual, você pode ter alguns elementos a mais. E no regimento interno da Câmara de Vereadores, você tem as suas regras. Mas, basicamente, os vereadores, eles votam projetos, analisam o planejamento da cidade, eles fazem as análises do orçamento do município, da gestão do prefeito, eles criam algumas leis, né, que são de competência do município, né, de se tratar sobre aquela cidade específica. Então, assim, eles têm as atribuições que estão na Constituição, sendo que as da Constituição, elas são as gerais, mas você pode ter, tanto em nível da Constituição Estadual, como também da lei do município, né, lei orgânica do município, ou então a questão do regimento interno da Câmara, você ter lá outras atribuições e questões específicas daquela municipalidade. Então, os vereadores, eu vou ser franco com vocês. Na minha opinião, nós não precisaríamos de vereadores. Por quê? Porque você, ao eleger o prefeito, você já tem toda uma equipe, toda uma gama de coisas e você não precisaria gastar tanto dinheiro com uma Câmara. Se você tivesse controladorias e o Tribunal de Contas do município de uma forma rígida, você teria uma análise mais técnica em relação a isso. E você poderia delegar algumas coisas para os deputados estaduais. Vamos supor, processo de impeachment, por exemplo, poderia jogar. Então, mas a questão é, os vereadores eles existem e eles são uma forma da população se comunicar com o Estado. Como assim? Existe alguma demanda do seu bairro ou da sua cidade que você acha que é muito importante? Você pode ir até lá e falar com os vereadores, com o vereador que você votou, foi eleito, etc. Ou ainda alguém que você não votou, mas que você se identifica com as ideias daquela pessoa. Com isso, você pode debater com ele, você pode puxar essa questão com os assessores dele e pedir algum posicionamento. Ah, mas ele não me responde, ou não me respondem e tal. A questão é justamente de que muitos candidatos e muitos partidos não dão atenção para o povo. Isso é um problema. É por isso que a gente tem que eleger candidatos mais dispostos a estarem vinculados com o povo. Então, qual é a dica que eu sempre dou, que eu falo aqui no canal? Vote primeiro. Escolha um partido de esquerda. Por quê? Porque se você votar no partido de direita, vai ter aquela patotinha. Aquela patotinha que não é a favor do povo. Ah, mas como assim, Bruno? Quer ver um exemplo? Foi descoberto que aqui no Rio de Janeiro existe um grupo chamado Guardiões do Crivella, que é um grupo de apoio ao prefeito e que iria lá atacar jornalistas quando eles iriam fazer alguma coisa nos hospitais. Ok, existe isso. Descobriram que isso aconteceu. O prefeito não poderia fazer isso. Foram lá e a bancada do PSOL apresentou uma representação, um pedido de impeachment. Carlos Bolsonaro e vários outros parlamentares que são dessa direita covarde
apoiaram a rejeição do impeachment. O que isso quer dizer? Isso quer dizer simplesmente que essa galera da direita só pensa nos empresários, nas suas negociatas e etc. Nós não temos no Brasil uma direita democrata. Não existe. Ah, Bruno, você está exagerando. Não, não estou, porque você vai ver quais são as propostas da direita. Não tem. Quer ver uma outra coisa? Ah, não, a gente vai reduzir impostos. Não vai reduzir nada, porque o que acontece? O problema da carga tributária, isso é uma coisa que eu quero explicar para vocês. O problema da carga tributária é porque ela recai mais nos pobres e na classe média do que na classe rica. Porque na classe rica, a carga tributária vai muito leve. Duvidam? Se você tiver um PJ, você paga 15% de imposto, enquanto um trabalhador normal, se chegar lá no teto, vai chegar em 27,5%. Se você for analisar na Califórnia, Estados Unidos, tá? Califórnia, você pega o imposto estadual da Califórnia e pega o imposto federal dos Estados Unidos, se você ganha uma quantidade X lá e você é rico, você paga 40% de imposto. Enquanto aqui no Brasil, para quem tem essa grana toda, é 15%. Então, a carga tributária que deveria ser maior nos ricos, porque eles acumulam mais, ela acaba sendo nos pobres. Ah, Bruno, como é que você pode provar isso? Quer ver uma coisa? Consumo. O imposto no Brasil é sobre o consumo, por exemplo. O imposto sobre consumo, ele acaba sendo prejudicial porque qualquer um que consuma vai pagar aquela quantidade de imposto. Se você reduz o imposto sobre consumo, se você reduz os impostos de renda pessoa física até, vamos supor, 10 salários mínimos, você garante que quem está na faixa mais baixa vai ter um valor a mais para consumir, para investir. Porque a questão é, pobre não guarda dinheiro, pobre precisa de consumir. Então, você dando mais dinheiro para quem é pobre, a pessoa vai consumir, não é porque ela quer consumir, mas é uma necessidade. Às vezes a pessoa tem que escolher entre a geladeira e o micro-ondas, o fogão e a TV. Então, assim, é muito complicado. Então, esse desenvolvimento do raciocínio, esse desenvolvimento das críticas, é feito a partir dessa questão de que existe uma desigualdade na questão da carga tributária. Então é muito complicado a gente partir do pressuposto que, ah, não, o Brasil tem uma carga tributária alta para os pobres. Então existe a questão de interpretação. Para qual lado a gente vai? Para o lado da democracia, para o lado da onde o valor deve ir realmente, ou a gente vai para esse lado que é essa falácia dos ricos? Porque quem paga o marketing é essa galera. A Vale pagou rios de dinheiro para marketing por conta de Mariana e Brumadinho. E numa boa, a Vale é uma empresa, ao meu ver, assassina. Ela age de forma cruel.